Uma boa noite a todos que estejam me assistindo. Hoje vou falar com Tiago Perdigão, professor, filósofo, escritor, compositor. Já já ele está chegando aqui para conversar com a gente. As pessoas que vão chegando, por favor, me respondam se me ouvem bem. Meu amigo Danilo, ah, já uma rápida apresentação. Ele é compositor, escritor, tem 6 obras já publicadas, né? E mestrado em filosofia também, né, Thiago? Opa, Prazer, como é que tá, seja muito Antônio? Beleza? Tudo bem? Tudo certo, gente? Muito obrigado. tranquilo. Prazer é todo meu. Você me ouve bem aí? Tranquilo? Tô ouvindo, tudo tranquilo, certinho. Beleza, Também tô com o fone aqui. te ouço bem também, então é isso aí. É, Você pode fazer uma apresentação, se você quiser, e fica à vontade para explanação, né? Sobre o título A Flauta de Schopenhauer. Vamos falar sobre a música em Schopenhauer, as questões relativas ao belo, creio, né? E é isso. Fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado, Antônio, pela possibilidade de participação, né? Muito obrigado pelo convite. Estar aqui no Schopenhauer Brasil é um grande prazer para mim, tá? Sempre acompanho há algum tempo, né? Aí o trabalho. E muito importante essa divulgação, né, das ideias de Schopenhauer e, enfim, essas discussões em geral em torno da obra dele. Então, em relação ao título, A Flauta de Schopenhauer, na verdade esse foi um título de um artigo que eu escrevi no jornal Diário Popular, que remontava, na verdade, a vida do Schopenhauer ou questões relacionadas à vida dele, no que diz respeito à sua relação com a música. Então, a gente resolveu dar esse título, né, para a live por ser um título mais poético, né, mais interessante nesse sentido, assim. Embora aqui, no caso, a minha ideia é mais a gente aprofundar na filosofia da arte dele, ou na estética, né, da filosofia na música, do que em si na relação do Schopenhauer com a música em termos da vida dele, tá? Então, o que eu Sim. preparei para vocês aqui foi uma explanação acerca de alguns pontos que eu julguei mais importantes no terceiro livro do Mundo com Vontade de Representação, tá? Que é justamente a parte em que ele vai falar de um modo mais profundo, né, e também em termos do seu sistema filosófico em geral, acerca da arte, da música, da figura do gênio e tudo mais. Então, eu preparei aqui uma breve explanação sobre alguns temas ali deste capítulo, né? Então, a primeira parte eu vou falar um pouco da vontade em sua relação com o conhecimento e a arte, tá? Então, um pouco ali da metafísica da vontade de Schopenhauer e como ele começa o capítulo sobre isso para depois ligar com a arte. Depois, vou falar um pouco sobre a genialidade e a loucura, que é uma parte bem interessante desta parte do livro, né, do Mundo com Vontade de Representação, e também que foi, por vezes, publicado como Metafísica do Belo, né? Tem algumas edições do Brasil que foram publicadas separadamente, também chamadas de Metafísica do Belo, onde ele explana isso. Tá? É um tema bem interessante para a gente começar a compreender também a relação do Schopenhauer, ou melhor, a relação que ele faz entre a genialidade e a arte. E, por fim, vou chegar, então, na questão da técnica, da contemplação e do sublime, né, desses termos dele, e falar um pouquinho de cada arte, ou pelo menos sobre um pouco sobre a arquitetura, as artes plásticas, poesia e música, né, que é basicamente o que ele fala ali. Ele vai falar um pouco de arte paisagística também, né, outros tipos de artes plásticas, mas eu vou passar rapidamente assim, por esses pontos para a gente também ter uma visão acerca das artes de modo independente, tá? Isso no primeiro
uma primeira explanação, digamos assim. E se sobrar um tempo no fim, eu preparei também um pouco sobre Wagner e Schopenhauer, ou melhor, sobre a influência de Schopenhauer sobre Wagner, que é um dos temas internos da minha dissertação do mestrado, que é sobre Wagner e Nietzsche, e tem trechos ali onde eu falo também do Wagner. Se não der tempo da gente fazer essa questão do Wagner e Schopenhauer, a gente pode deixar para outra live também, tá? Porque eu acho que seria interessante também de ter aqui um momento depois disso para talvez responder perguntas do pessoal, né? Ou mesmo se você quiser também ir falando e me fazer perguntas ou expondo, né, o que você acha e tal. Aí a gente vai fazendo, tá? E se não der tempo de eu chegar nesse final, não teria importância, a gente pode deixar para outra. Acho que o foco aqui vai ser essa questão do mundo como vontade de representação no capítulo 3. Tudo bem? Tudo bem. Não dando tempo de falar sobre Wagner e Nietzsche, que é um tema absolutamente interessante, já fica o convite para uma próxima fala, tá? Legal, brigadão, muito obrigado. Vai ser um prazer a gente também conversar sobre isso, né? Porque tem muito a ver ali o Schopenhauer com todos esses outros compositores ou filósofos que viriam depois dele, né? Schopenhauer tem influência muito grande ali na época, né? No Wagner, no Nietzsche, em outros compositores mais para frente também, como Mahler e tal. Então, acredito que seja, né, todos esses temas em torno do Schopenhauer ali da época são bem interessantes, né? E vale a pena a gente depois conversar mais sobre também. Mas enfim, Thiago, vamos começar então. Oi, pode falar. Deixa eu fazer só uma pergunta. Antes de você começar a sua explanação, uma curiosidade. O seu ingresso na música, ele é anterior à filosofia ou a filosofia é anterior à música? Boa pergunta. Bom, então, a música veio antes. No caso, a música veio antes, porque desde os 9, 10 anos eu comecei a estudar música, né? Comecei no violão, depois fui para outros instrumentos, bateria, contrabaixo, piano, né? Com uns 15 anos, mais ou menos, comecei a compor, aí comecei a estudar mais piano para compor, e aí acabei, né, estudando bastante piano e composição, né? Minha formação na graduação é composição musical, não é filosofia. Mas o que aconteceu foi que a música, na verdade, me levou à poesia e à literatura, e da poesia e da literatura eu cheguei na filosofia. Então eu comecei muito a ler ali... pode falar. A sua graduação, então, não é filosofia? Não é, minha graduação é composição musical. E o meu mestrado é na filosofia. Tá? Legal. Mas eu sempre, aí, desde meus 14, 15 anos, que eu leio muito filosofia. Então, para mim, foi sempre uma coisa muito natural, assim. Então, a arte, filosofia e literatura, para mim, são quase a mesma coisa, assim. Foi sempre estudando as três coisas juntas, né? Então, para mim, sempre foi natural, assim, essa relação. Tá? Embora, obviamente, não seja tão natural do ponto de vista acadêmico, né? Mas, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não, tranquilo. Pode seguir em frente. Era só uma dúvida, assim, minha, que... A curiosidade. Legal. Né? Sim, legal. Então, vamos lá. Vamos começar, então, nessa questão da vontade, do conhecimento e da arte. Então, o Schopenhauer vai iniciar esse terceiro capítulo do Mundo com Vontade de Representação, retomando alguns tópicos que ele havia abordado anteriormente. Né? Então, no primeiro capítulo, ele vai falar muito da teoria do conhecimento, né, da metafísica envolvendo isso, e vai seguir em muitas outras questões. Né? Então, ele retoma um pouquinho disso, então vai ser interessante a gente já pensar um pouco no que ele está falando no início deste terceiro capítulo. Então, ele vai dizer acerca da vontade. É o que ele já tinha, na verdade, é uma rememoração. Né? A única coisa que o mundo revela para além da representação, ou seja, como coisa em si. Então, isso para ele é a vontade. Ou seja, ele divide o mundo em basicamente, assim, falando de um modo mais grosseiro, entre o mundo como vontade e a vontade enquanto coisa em si, e por outro lado, o mundo, tal como a gente vê ele, que seria a representação dessa vontade. Então, nós, como fenômenos oriundos dessa vontade, a gente projeta a realidade, a gente projeta a representação através dos nossos órgãos sensoriais, percepção, cérebro, etc. Né? E com isso, então, vai ser interessante para a gente pensar por que eu estou falando isso aqui, tá? Embora seja um conceito mais metafísico dele do que propriamente na questão da estética, porque ele vai retomar muito isso dentro da estética. Então a gente precisa saber isso antes para chegar nisso depois. Então por isso que eu
vou dar essa pequena introdução acerca desses pequenos conceitos. Ou melhor, pequenos não, né? Profundos conceitos de Schopenhauer. Então, a transição do conhecimento comum das coisas particulares para o conhecimento das ideias. Por quê? Porque ele divide também, de um modo platônico, digamos assim, o conhecimento das ideias, né, e das coisas particulares, da experiência em si. Então, a transição do conhecimento comum das coisas particulares para o conhecimento das ideias ocorre quando o sujeito se liberta do serviço daquela citada vontade, tá? Sem seguir o princípio de razão, alçando assim a contemplação. Então, eu vou explicar um pouquinho dessa frase, que já tem muita coisa aqui dentro, né? Ele, então, a gente vai ter o conhecimento da experiência e o conhecimento das ideias. Tá? E essa transição vai ocorrer quando o sujeito se liberta do serviço da vontade. Por quê? Porque a gente está em perpétuo movimento dentro dessa vontade, que é uma vontade cega para o Schopenhauer. Então, a questão do conhecimento da ideia, ela vai fazer com que a gente, por um momento, consiga, digamos que, escapar dessa vontade cega, né? E através desse meio, a gente alça a contemplação. E por que ele é, ou melhor, por que ele não segue o princípio de razão? Primeiro vou explicar o princípio de razão. O princípio de razão de Schopenhauer falando de um modo geral, seria as próprias relações de causa e efeito, né, e a sua relação dentro do tempo. Então, o princípio de razão ele carrega em si as relações entre os fenômenos dentro do tempo. Só que, para ele, então, a contemplação que vai ocorrer quando a gente se liberta do serviço da vontade, ela vai justamente romper com o fio do princípio de razão. E isso vai ser importante mais lá na frente, quando a gente fizer aqui a diferenciação entre ciência e arte, ou conhecimento científico e conhecimento artístico. Justamente porque a ciência ela segue o princípio de razão no desenrolar do seu conhecimento, enquanto a arte não. E o Schopenhauer também vai usar isso para explanar sobre a relação entre genialidade e loucura. Então, também este conceito vai ser importante para a gente chegar lá na frente e ver essas outras questões. Isso tudo também vale a gente dizer aqui que se liga ao fato de Schopenhauer negar a ideia de mudança no mundo. Ele tem uma concepção que está para além da concepção histórica, né, de um lado o historicismo, ou a concepção histórica hegeliana, por exemplo, né, que vem muito do Hegel, que ele combate na época e tal, em grande parte porque, por exemplo, citando ele, neste mundo do fenômeno é tão pouco possível uma verdadeira perda quanto um verdadeiro ganho. Só a vontade é. Então, como para ele a essência do mundo é vontade, e essa vontade se manifesta em todos os fenômenos, e ela mesma existe enquanto coisa em si, ou seja, como algo que está para além dos fenômenos, tudo que ocorre no mundo é sempre uma repetição, digamos assim. Não no sentido nietzschiano de eterno retorno, mas no sentido de que mesmo que exista uma mudança, essa mudança é sempre aparente. Por quê? Porque por trás dela o que está acontecendo é sempre o mesmo devido a essa vontade. Ou seja, é sempre essa vontade buscando exprimir-se no mundo fenomênico, mas independente do que ocorra nele, é sempre ela mesma. E também essa expressão dela no mundo tem os seus limites. Então, por isso que o Schopenhauer brinca, por exemplo, ele fala, não, o mesmo gato que estava pulando em alguém há séculos atrás é o mesmo que vai estar hoje pulando em você, não sei o quê. Ele faz essa brincadeira, não nesse livro exatamente, mas ele retoma esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de visão, ou seja, de que, na verdade, a gente está vivendo sempre uma repetição. Então, a ideia de que, né, as coisas vão mudar, e mesmo a ideia de uma salvação, etc., não existe Schopenhauer em função disso. E por que eu estou falando isso para a gente chegar na arte? Porque o Schopenhauer, sempre quando ele está falando aqui de arte, ele vai falar da arte que tem a sua durabilidade no tempo. Então, para ele, não interessa muito a arte que era feita desde a época dele, que era uma arte momentânea, digamos assim, né? Ele não usa esse conceito, mas vou usá-lo aqui para a gente
para ficar mais claro. E então, por causa desse fato de que não há uma mudança efetiva, é que a gente pode, inclusive, pensar na arte como uma obra que vai, ou melhor, as obras artísticas que ele considera como algo que vai perpetuar-se no tempo. Né? Porque se as coisas mudassem tanto para ele, né, em sua concepção, a gente não conseguiria, por exemplo, interpretar uma obra do passado ou ver beleza, ou mesmo feiura, ou o que quer que seja naquela obra. Né? E justamente porque tem alguma coisa temporal ali que a gente consegue perceber, então, ou entrar em contato com aquilo que o artista de épocas passadas queria. É justamente porque a gente não está mudando deste modo, entre aspas, né? Como outros filósofos queriam. Porque se houvesse tanto essa mudança, a nossa percepção ia mudar completamente. Então a gente já não conseguiria, por exemplo, ouvir uma sinfonia do Beethoven, né, e ter um certo gozo estético nela. Tá? Então, isso também. Outra questão é, então, o Schopenhauer chega e se pergunta: qual o modo de conhecimento considera unicamente o essencial nos fenômenos, seu conteúdo verdadeiro em consonância com as ideias, independente de toda relação, ou seja, independente do princípio de razão? Aí ele diz a arte. E aqui, então, há essa separação entre arte e ciência, porque, como eu havia dito, a ciência, ela, segundo Schopenhauer, ela trabalharia não com o essencial dos fenômenos, mas na sua representação através do princípio de razão. Só que a arte, como ela consegue romper com isso e acessar as ideias de um modo intuitivo, que é diferente de um modo racional, ela consegue acessar, então, um conhecimento que independeria de toda relação. E exatamente por essa independência das relações do mundo fenomênico, é que a gente consegue apreciar a arte fora do seu tempo. Enquanto qualquer outra obra científica, por exemplo, ela envelhece no tempo, certo? Isso é muito comum na ciência, por exemplo. Você tem um artigo que ano passado foi feito que você já não consegue usar para nada, por exemplo. Certo? Agora, uma obra de arte que, seguindo alguns determinados princípios, consegue estabelecer-se, né? Ela consegue também permanecer. Justamente porque, para o Schopenhauer, ele tenta explicar isso assim, né? Ela de algum modo, ela consegue manter essa independência das relações do mundo fenomênico. Isso tem tudo a ver também quando ele diz que a arte tem por fim a comunicação das ideias. Então, quando o artista acessa as ideias, segundo ele, a roda do tempo para. Ou seja, quando a gente está numa contemplação artística, a questão temporal ela perde a sua importância no sentido mais empírico, assim, né? Justamente porque, mais uma vez, a arte, na medida que ela consegue romper essa questão do princípio de razão, também para o espectador é como se essa roda do tempo parasse. Então você entrasse em um estado que tem tudo a ver, inclusive, com o estado sonambúlico, com o estado do sonho, que é o que a gente vai falar mais para frente também. E por fim, nessa primeira parte, outra coisa que ele cita que é muito interessante é que a arte é um modo de consideração das coisas de um modo independente do princípio de razão. Isso não vou explicar tão profundamente, tá? Mas em parte foi o que eu já tinha dito e acredito que tenha ficado claro. Tem alguma pergunta, alguma questão até aqui, Antônio? Sim, tem uma questão bem legal do Vinícius, mas antes de falar da questão, eu quero ler uma citação do Schopenhauer da Metafísica do Belo, as Preleções, né, sobre o livro 3, em que ele diz o seguinte: entra em conformidade com tudo que você está dizendo. Ele diz o seguinte: enquanto estamos ocupados com nossa vontade e o querer preenche nossa consciência, logo, enquanto somos sujeitos do querer, nenhuma felicidade ou calma verdadeiras podem nos sobrevir. Então, basicamente, ele está querendo dizer que a aproximação artística é um dos meios para se, digamos, negar a vontade, né? Agora, e conforme você ia falando a sua explanação,
esse trecho me veio muito vívido na cabeça e eu fui procurá-lo aqui. Agora, a pergunta do Vinícius é a seguinte: você pode até colocar no meio da sua explanação a resposta. Para Schopenhauer, a beleza está nos olhos de quem vê? Tá, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, o Schopenhauer ele traz uma questão da subjetivação, sim, na estética. Tá? Então, porque essa pergunta, por que eu estou falando isso? Porque essa pergunta ela carrega em si um quê de algo subjetivo, certo? Ou seja, a beleza de uma obra está em quem vê, ou seja, no caso, a beleza seria algo totalmente subjetivo, né? Levando isso em conta. Só que o Schopenhauer ele considera as duas coisas. Falando um pouco, por exemplo, vou dar um exemplo da teoria das cores dele. Você que já leu muita coisa do Schopenhauer, praticamente tudo, né, Antônio? Você deve saber que na teoria das cores, por exemplo, o que o Schopenhauer tenta fazer? Ele tenta fazer o casamento, basicamente, entre a teoria de Newton e a teoria de Goethe. Certo? Então, por quê? Porque o Newton ele pensava de um modo muito realista, no sentido da... Enfim, não vou entrar nessa questão aqui, né, porque tem toda a questão do espectro de cores e tal, uma questão bem profunda, assim, a gente poderia fazer uma live só sobre a teoria das cores, né? Mas o que eu quero dizer é que ele pensa nos dois aspectos. Tal como na teoria das cores, ele tenta juntar as duas coisas, tanto, por exemplo, a questão do Goethe de que, na verdade, o olho tem uma importância muito grande na questão das cores, né, que é uma coisa que o Newton não leva em conta, a questão da retina, né, de toda a questão fisiológica, mas ao mesmo tempo ele também leva em conta o que Newton fala acerca da decomposição das cores, através do prisma e toda aquela questão. Né? Então ele tenta unir as duas coisas, ou seja, ele tenta de algum modo unir o que está fora com o que está dentro do corpo. Então, tanto a questão fisiológica e subjetiva, ao mesmo tempo psicológica, com a questão empírica ou científica, científico no sentido mais do empirismo, né? Ou do realismo. E não é diferente na questão da estética. Então, para o Schopenhauer, por que eu diria então que a beleza está no olho de quem vê, mas também ao mesmo tempo não totalmente, de um modo subjetivo? Porque para ele existem determinadas coisas que só vão levar a arte a gerar essa beleza aí, nos olhos de quem vê, caso o artista consiga alçar elas dentro da obra. Tá? Por exemplo, essa questão da temporalidade que determinadas obras possuem. Essas obras, então, elas seguem determinadas leis, né, que vão causar o que ele chama de sublime, e que outros teóricos já chamavam, né, de sublime, tá? Mas não é toda obra que vai causar isso. Então, desse modo, a obra ela tem algo em si também. Ela segue determinadas coisas que vão ser capazes de causar determinadas coisas nas pessoas e as determinadas pessoas, por sua vez, vão conseguir enxergar aquilo ali na obra. Então, eu não diria que a beleza está só no olho de quem vê para Schopenhauer. Tá? Não é uma questão puramente subjetiva. Talvez ele pensou isso porque o Schopenhauer, como ele tem a questão do idealismo no sentido de pensar que o mundo, na verdade, depende do nosso intelecto e, portanto, é representado a partir de nós, talvez ele pensou, então, que por isso ele chegaria a um subjetivismo total, né? Mas não é isso, tá? O Schopenhauer não leva o subjetivismo aí. Não sei o que você pensa, Antônio. O que você acha disso? Então, creio que também dá para pensar a respeito de cada grau da arte, né? Porque ele fala da música, fala da pintura, da escultura, e cada uma tem um grau diferente de, digamos assim, influência na contemplação. Então, daria para dizer, realmente, né, que não está só no olho de quem vê, mas também tem o seu valor objetivo de cada tipo Exatamente. de arte, né? Mas, exatamente. Prossiga. Legal. Vamos lá, então. Aí o Schopenhauer chega, então, na questão da genialidade e na loucura. E eu vou falar um pouco sobre isso, que é um assunto bem interessante, tá? E ele é como se fosse quase um pioneiro nisso. Eu já escrevi um artigo, certa vez, sobre a genialidade e loucura a partir do Aristóteles. Então, na verdade, é um tema antigo, né? A gente acha que, às vezes, pega o Schopenhauer ali e acha que é só o Schopenhauer que abordou isso, outros filósofos abordaram antes dele. Por exemplo, o Aristóteles. Na Problemata número 30, acredito,
que foi publicado no Brasil com o título O Gênio e a Melancolia, onde o Schopenhauer tenta pegar questões fisiológicas daqueles que ele considerava gênios na sua época, entre eles o Platão, por exemplo, e tentava relacionar isso a certas questões, estados corporais, psicológicos, à questão da genialidade. Tanto agora você me fez lembrar que eu estava lendo essa semana sobre o tamanho da cabeça, né? Ele fala que os filósofos têm a cabeça grande e que também tem cabelos brancos muito cedo e tal. É bem curioso isso, né? É bem curioso, tá? O Schopenhauer é curioso e é muito interessante ao mesmo tempo, porque justamente porque isso não era essa questão de relacionar fisiologia com várias questões, né? Não era algo comum na filosofia, né? O Schopenhauer ele fazia de um modo muito interessante, por exemplo, na metafísica do amor sexual. Ele também faz isso de um modo muito interessante, né? Que é relacionar, então, os tipos dos corpos, como corpos diferentes vão atrair um ao outro, etc, etc, com a questão do amor, né? Então ele tem esse viés de tentar olhar as coisas também pelo seu modo fisiológico ou biológico, né? Para tentar associar isso a determinadas questões da filosofia, né? Algo muito interessante. Enfim, então, ligando as duas partes, tá? O que eu tinha acabado a outra dizendo que o modo de consideração das coisas independe do princípio de razão, para Schopenhauer, ou melhor, a arte seria este modo. E o que isso teria a ver com o gênio? Tá? Teria a ver o seguinte, que a partir disso é que o gênio consegue chegar no que ele chama de objetividade perfeita, que, segundo Goethe, e aí ele cita o Goethe, tá? Consiste em fixar em pensamentos duradouros o que aparece oscilante no fenômeno. O que é isso? É que o fenômeno, ele oscila, certo? Os fenômenos do mundo empírico, eles estão oscilando a todo momento. Então, para ele, essa objetividade que o gênio seria capaz de atingir através da superação do princípio de razão, e, portanto, quando o gênio alça a questão da ideia, ele consegue fixar em pensamentos duradouros essa ideia que aparece oscilante no fenômeno. E é por isso que coisas que para todo mundo passou despercebidas, por exemplo, falando de um modo grosseiro, vão estar ali nessas obras, né, organizados de um modo a transcender a temporalidade da obra. Então, em parte, Schopenhauer tenta explicar através disso também essa questão da atemporalidade de certas obras. Tá? Outra questão que é muito interessante que o Schopenhauer aborda é a fantasia como um componente da genialidade. Por quê? Porque para ele, se o gênio, por um lado, ele consegue alçar essas ideias que estão dispersas nos fenômenos, né? A fantasia, por outro lado, é o componente mental, digamos assim, que seria capaz de desenrolar essas ideias alcançadas nos fenômenos para, a partir delas, então, formar as obras. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, numa obra literária, certo? Não sei, vamos pensar, por exemplo, em Crime e Castigo de Dostoiévski. Né? Você tem um motivo central ali, certo? O Raskolnikov, que quer superar o estado miserável da sua vida ali, digamos assim. Então, numa espécie de delírio tirânico, digamos assim, né? Muito expansivo, ele então vai e comete certos crimes. Certo? Então, vamos supor que esse é um motivo basilar ali do crime e castigo. Como Schopenhauer, acredito, interpretaria isso? Bom, o Dostoiévski teve ali insights, né, trazendo um conceito mais moderno, ou mais contemporâneo, melhor dizendo, teve determinadas inspirações ou insights, né, em cima desses pequenos motivos, né, mas através da sua fantasia, ou seja, sua capacidade fantasiosa, ele conseguiu escrever 200, 300 páginas a partir desses motivos, certo? Então, a fantasia, então, para ele, é algo natural ao gênio. Outro exemplo, né, que eu trouxe aqui também, o próprio Beethoven. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no primeiro movimento da Quinta Sinfonia, que todo mundo conhece, Beethoven parte de um motivo e faz todo
aquele primeiro movimento a partir desse motivo, certo? Ou seja, ele alçou, digamos assim, esses motivos ou ideias mais essenciais a partir da sua capacidade intuitiva muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, através da sua capacidade de fantasia, ele consegue desenrolar esses motivos de um modo genial. Tá? Então, Schopenhauer interpretaria, acredito, né, aqui eu já tô desenrolando a questão, né, mas para tornar mais palpável essa questão dos conceitos dele, tá? Entre eles a fantasia. E ele vai ligar a isso, então, várias questões. Por exemplo, ele vai falar da aversão do gênio artístico à matemática, que é uma questão interessante, né? Ele vai citar lá vários artistas e vai mostrar como que vários deles, às vezes, não sabia até mesmo fazer uma conta básica. E por que ele fala isso? É bem interessante. Porque, para ele, a matemática é, por excelência, aquilo que segue o princípio de razão. Então, o conhecimento do artista seria justamente antagônico a esse princípio de razão, do qual a matemática necessariamente tem que se usar muito. Então, é por isso que a cabeça do matemático ela é quase que necessariamente diferente do artista. Por outro lado, tá, e aqui deixando uma questão que, na verdade, não é posta pelo Schopenhauer, mas que eu acho que fica uma coisa meio oculta ali dentro, tá, de toda essa teoria dele, é que, por mais que ele fale nessa parte que há uma oposição entre gênio artístico e gênio matemático, por outro lado, ele vai ligar a música, por exemplo, mais para frente, a questão também do Leibniz, de que a música seria um exercício de matemática que a razão, porém, não compreende. Então, na verdade, ele pressupõe sim, que a música tenha uma relação muito profunda com a matemática. Né? E, por outro lado, ele fala que o gênio artístico teria uma versão a priori à matemática. Então, na verdade, e essa é uma ponte que ele não, pelo menos para mim, ele não chegou a uma resolução nesse problema. Tá? Seria até um problema interessante, né, para quem quer escrever algum artigo, alguma coisa assim sobre Schopenhauer, né, tentar ver aí qual seria o desdobramento disso, né? Como que, por um lado, ele fala que o gênio seria a versão matemática, o gênio artístico, pelo menos, e, de outro lado, como a música, por exemplo, teria uma relação tão estreita com a matemática, né? Então, fica meio paradoxal essa questão. Mas, enfim, prosseguindo. Ele vai seguir falando que, por exemplo, na atuação do gênio artístico, na hora que ele está, né, em sua plenitude, digamos assim, essa situação é oposta à prudência. Por quê? Porque ele vai exacerbar aquilo que ele chama de paixões irracionais no gênio, em função da veemência dos afetos e dos atos do indivíduo genial e pela sua orientação ao intuitivo. Então, disso aí ele vai tirar toda uma questão, inclusive acerca da biografia de vários gênios e tal, e mostrar como que a vida deles oscilou entre, né, uma vida com falta de prudência, uma vida onde eles foram facilmente enganados por outras pessoas. Por quê? Porque para ele, o indivíduo genial ele tem o conhecimento do homem em geral, mas não dos homens particulares. Então isso faz com que eles sejam facilmente enganados por indivíduos astutos. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa, inclusive, um tanto de artistas do século XX, por exemplo, famosos, até do rock, eu sei que já, né, já até gravou coisa de rock e tal. Por exemplo, o Jimi Hendrix, né? A carreira dele inteira foi ele enganado pelos produtores dele, né? Então, em vários artistas a gente vê realmente isso aí. É muito interessante como, sabe, né, mesmo passando o tempo, isso continua acontecendo. Pode falar. Isso me fez lembrar, ele fala da questão do gênio poético e ele compara isso com os historiadores, né? O gênio poético é aquele que conhece a humanidade, né? E o historiador, na verdade, ele não conhece o coração da humanidade, ele conhece histórias da humanidade, né? E eu não me lembro bem, mas tem um capítulo no tomo 2, o qual ele faz essa comparação entre o poeta e o historiador, o qual o historiador não conhece o coração da humanidade, apesar de estudar a humanidade. Ele não conhece o coração da humanidade, assim como o poeta conhece, né? Exatamente. Essa parte é muito interessante, né? Ele faz várias comparações, né? Entre elas, essa questão do poeta e historiador. Exatamente, até porque, né, seguindo isso, é porque ele pensa assim, no fundo, né, que o historiador ele lidar com um tanto de fatos, né? E ele precisa organizar esses fatos no tempo, né, e expô-los, ou expor aquilo que é mais importante dentro dessa variedade de fatos.
enquanto a arte, para ele, faz justamente o contrário. Ou seja, ela quer expor não uma série de acontecimentos, mas talvez, e muitas vezes, um só acontecimento que valha por todos, devido à sua importância e profundidade. Então é por isso que para ele, por exemplo, né, também dando um exemplo aqui, né, por exemplo, você conseguiria fazer uma peça teatral que se passa num lugar só, por exemplo, né? Ou seja, nesse sentido ela estaria em oposição a algo histórico que falaria não de um local, mas de várias coisas, né? Mas somente dentro de um local, de um tempo, ela consegue mostrar para a gente o espírito daquela época inteiro. Né? Isso ocorre, como, por exemplo, em Shakespeare, né? Onde você tem com uma peça você consegue compreender mais Júlio César, por exemplo, do que você lendo uma biografia de Júlio César. Porque ele não está preocupado em expor a história dele no sentido, enfim, da concatenação dos fatos. Né? Mas sim o coração do Júlio César, digamos assim, né? E através disso você seria capaz de chegar ali a algo muito mais, uma concepção mais profunda, né, acerca de quem seria esse personagem aí. Então vou continuar aqui, tá? E aí então ele chega na genialidade e loucura. Então, mais uma vez, o gênio para ele é aquele que produziu obras de valor duradouro, tá? E isso tem a ver com a natureza do louco, ou a questão da loucura. Por quê? E aqui eu vou falar, então, citando o próprio Schopenhauer. Abre aspas. O espírito torturado, ou seja, que sofreu, tá? Rompe o fio da memória, preenche suas lacunas com ficções e, na loucura, procura refúgio daqueles sofrimentos espirituais que ultrapassam sua força. Então, o Schopenhauer, inclusive, ele trabalhou em certos momentos, né, como em asilos, né, não asilos, como chamam, em lugares que cuidam da saúde mental mesmo, né, em hospitais psiquiátricos da época, né, embora não sei se chamavam hospitais psiquiátricos. Enfim, ele chegou a fazer a ficar um pouco trabalhando nisso, né, até porque ele fez medicina, não é isso, Antônio? Um tempo? Então, no primeiro livro do Mundo como Vontade, tem um trecho ali que ele fala sobre um menino que era fixado no colar dele, que todas as vezes ele olhava para o colar e não entendia o reflexo do colar, e ali ele meio que fala, às vezes, em alguns trechos, né, de visitas que ele fazia a esses locais. E aproveitando o gancho, já que o assunto é sobre a loucura, de modo geral, aí tem a pergunta do sanatório, o Danilo falou. A pergunta é a seguinte: se a genialidade é a capacidade de fixar e manter uma ideia entre as oscilações dos fenômenos, pode-se dizer que o gênio é um obcecado, maníaco, com um hiperfoco, quase como um louco? Muito, muito pertinente essa questão. Assim, eu acredito que teria duas respostas. Uma, a princípio, é sim. Tá? Outra é não, mas no sentido parcial. Por quê? Porque para o Schopenhauer, não quer dizer que o gênio ele vai ter a capacidade da genialidade o tempo inteiro. Tá? Ele pode ter épocas onde ele não vai ter nenhuma grande ideia, nenhum acesso a isso que ele chama de ideias, né? Do mundo das ideias e tal, no sentido platônico mesmo. Então, ou seja, ele é diferente do louco nesse sentido. Porque o louco, se bem que o louco também nem sempre é louco, né? Ou, né, falando de louco de um modo geral, tá? Eu sei que não existe o louco, né? Existe determinadas situações de estados mentais que podem se adequar ou não à sociedade, mas vamos falar em louco entre aspas aqui, tá? Então eu diria que não por causa disso, porque nem sempre ele vai ser um obcecado, usando as suas palavras aí, a palavra de quem perguntou. Então nem sempre ele vai estar obcecado por algo. Mas sim, quando para o Schopenhauer ele está com essas características geniais, ele vai tender a essa questão de ser, digamos que, obcecado, entre aspas. Tá? Ou melhor, como você colocou aí no final da sua pergunta, com um foco muito grande. Isso sim, tá? O Schopenhauer fala, não sei se ele usa a palavra foco, mas ele dá a entender algo muito parecido. Poder intuitivo, né? Exatamente. Do gênio.
tem um poder intuitivo muito grande para criar abstrações, né, artísticas, seria por aí. Exatamente. Eu acho que a frase que eu vou falar aqui, o que eu ia completar aqui na explanação anterior, vai te ajudar nessa questão também, tá? Que é o seguinte, ó. Então, assim, a relação do louco com o gênio é que ambos rompem a concatenação das coisas ou o princípio de razão, para ver e procurar nas coisas apenas suas ideias essenciais, onde um caso vale por mil. O objeto isolado aparece muito claro à mente, e por ver extremos, tanto o louco quanto o gênio acaba vivendo extremos. Então é interessante que ele traz isso para a vida de ambos, né? Então o louco, assim como o gênio, eles viveriam extremos porque eles enxergam extremos, justamente por causa dessa questão do foco. Né? E o que isso aqui tem a ver? O objeto isolado aparece muito claramente, porque para as pessoas que têm algumas questões mentais, tá? Que a gente chama de loucos e tal, para o Schopenhauer, elas conseguem, em determinados momentos, ver as coisas mais claras do que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas. Por quê? Porque aquela ideia que, às vezes, o louco está com ela em mente, ela se torna uma ideia obsessiva e começa a ter uma claridade muito maior. Então, a distância entre o louco e o gênio, nesse caso, seria muito pequena para o Schopenhauer. Justamente porque o gênio, na medida que ele consegue fixar esses fenômenos, para falar a frase que eu tinha falado do Goethe, né? Ele está muito perto do louco. Justamente porque ambos fixam os fenômenos. Só que o gênio ele fixa e consegue depois escapar disso, digamos assim, enquanto o louco ficaria preso naquilo ali. Tá? Então, essa é a relação. Ele faz algumas outras relações, mas acho que não vai dar tempo de a gente aprofundar tanto essa questão. Eu vou seguir aqui, porque a gente já não tem tanto tempo ainda, tá? Então, aí ele vai falar da técnica da contemplação e do sublime. Então, a técnica em arte para ele seria o empréstimo aos outros, ou seja, ao público, do artista em relação ao seu dom ou sua capacidade. E ele vai falar também sobre a contemplação e a satisfação estética, com sua relação ao sonho, por exemplo, quando ele diz, abre aspas, tal libertação do conhecimento eleva-nos tão completamente sobre tudo isso quanto o sono e o sonho. Felicidade e infelicidade desaparecem. Isso em meio à contemplação artística. Não somos mais indivíduos, mas puro sujeito do conhecimento, existimos tão somente com com o olho cósmico uno. Aqui é interessante que ele traz uma expressão, na verdade, oriental, né? Essa coisa do olho cósmico uno, né? Que também eu acredito que vai influenciar o Nietzsche, por exemplo, no Nascimento da Tragédia, que o Nietzsche vai falar dessa coisa do uno. Também tem tudo a ver com a questão do Dionísio, que o Nietzsche vai trazer depois, porque justamente essa questão de não haver mais a individuação enquanto se está no estado de contemplação estética, mas se sente como se fizesse parte do todo. Então, tudo isso também vai influenciar vários pensadores posteriormente, entre eles o Nietzsche. E o sublime para ele seria um estado de elevação a partir do objeto. E um dos pontos mais interessantes que eu acho aí, que ele vai falar do sublime é quando ele faz aquela relação do observador que observa o céu estrelado, ou o céu noturno, onde, então, ele diz que aquela sensação que a gente sente justamente de sublime, diante de algo tão gigantesco como é o céu estrelado, né, quando a gente consegue parar e realmente contemplar aquilo ali, é precisamente porque o indivíduo nota, ainda que inconsciente, que por mais que aquilo tudo ali seja tão gigantesco, e na verdade ele é tão ínfimo perto daquilo tudo, na verdade tudo aquilo só existe porque o próprio indivíduo é capaz de representar. E daí nasceria determinado sentimento de sublime. Ou seja, quando o indivíduo observa que tudo é muito grandioso, mas aquela grandiosidade só existe porque ele próprio é capaz de representar aquilo. Porque sem ele aquilo também não existiria. E daí entra né, toda a questão da metafísica do Schopenhauer no sentido que eu estava comentando lá no início, da vontade e da representação. Porque ele concebe o mundo não como existente em si, apenas a vontade seria a coisa em si, mas sim um mundo dos fenômenos que é representado pelo nosso intelecto. É por isso que para o Schopenhauer, por exemplo, talvez fique um pouco mais claro, é uma coisa
não é claro como muita parte da ciência expõe, não é claro para ele a questão de você olhar para o passado, em um passado que não existiu o ser humano, e falar que tal coisa existia. Por quê? Porque a gente sempre está pressupondo com isso, mesmo sem saber, que aquilo existia, mas que também teria que existir ao mesmo tempo um intelecto humano que o representasse. Mas como existe algo numa época em que o intelecto humano não existia? Ele faz essa ligação, que é muito interessante, né? Então, como a gente pode falar que tais coisas existiam se não existia intelecto nenhum para representá-las? Justamente porque para ele o mundo não existe independentemente do intelecto. Apenas a vontade, a coisa em si, né? A vontade. Só que essa vontade, ela só se especifica no mundo dos fenômenos através da representação do cérebro humano e da percepção em geral. Então, quando não há esse corpo, esse cérebro representando o mundo, para ele não faz sentido você dizer que existia tal ou tal coisa. É uma questão muito interessante essa, né? Então, seguindo aqui para terminar minha fala, vou falar rapidamente algumas das artes que ele vai expor. Então, para ele, a arquitetura, ou melhor, o tema da arquitetura seria a luta constante entre a gravidade e a rigidez. Ou seja, esses dois princípios, gravidade e rigidez, estariam, digamos que, seriam internos aí a toda a questão da arquitetura. Portanto, sempre quando a gente está observando uma obra arquitetônica, em geral, o nosso intelecto, mesmo que inconscientemente, estaria se deparando com essa questão da gravidade e da rigidez. E é justamente a oposição delas, em suas formas variadas, que trariam a nós o interesse na arquitetura e a beleza, etc. Então, ela faz entrar justamente em cena, ou seja, a arquitetura faz entrar em cena essa luta de maneira variada, ou seja, para ele, uma luta entre gravidade e rigidez. Ele também vai falar, então, acerca de outras artes, que são a pintura histórica e a escultura. Ele vai dizer, a vontade, no seu sentido metafísico, né, atinge seu grau mais elevado de objetivação, expondo-se imediatamente à intuição através da pintura histórica e da escultura. E, segundo ele, a poesia também manifesta ideias, tal como a pintura histórica e a escultura. Porém, tem o que falta justamente a essas artes plásticas, isto é, o desenvolvimento progressivo dos eventos. Isso é uma coisa até bastante clara, né? Então, tanto a pintura como a escultura, elas vão tentar expor ali os fenômenos, ou a gente pode pensar tanto uma pintura que representa algo, como até mesmo uma pintura abstrata, tá? Que não existia na época de Schopenhauer, mas que veio existir. Elas conseguem expor uma imagem, mas sem a temporalidade, que só é possível, então, para ele através ou da música ou da poesia, porque na poesia ou na prosa, né, que quando ele fala em poesia, ele está falando da comédia, da tragédia, de várias formas poéticas, ela consegue, através dos meios conceituais das próprias palavras, fazer, então, um desenvolvimento progressivo dos eventos, diante do nosso intelecto. Enquanto a pintura histórica e a escultura, ou a pintura em geral, né, não. Só que a gente fala, então, ele está privilegiando uma arte determinada da outra. Não, porque para ele, justamente o que eu tinha falado antes, a vontade atinge seu grau mais elevado de objetivação, expondo-se imediatamente à intuição através da pintura e da escultura. Então, a vantagem destas sobre a poesia, ou até mesmo da música, é justamente porque elas conseguem esse elevado grau de objetivação dos fenômenos e alçam a intuição de uma forma muito mais direta. Então, quando você bate o olho na pintura, aquela imagem já vem com todo o seu significado, digamos assim. Enquanto a poesia precisaria lhe expor, né, vários versos para você depois entender a questão. Então, há essa diferença. Então, ele chega na música. A música, para ele, tem então separada das demais artes. Por quê? Para o Schopenhauer, para ela, a gente não conhece a cópia de alguma ideia dos seres ou do mundo fenomênico, tal como as outras artes que os representam. Mas ela é cópia da vontade mesma. Então, esta coisa em si, da qual eu tinha falado no início, que seria a vontade para Schopenhauer, essa coisa em si que independe da nossa representação do mundo, ela é copiada através da música. E as outras artes não conseguiriam isso.
E devido a isso, o efeito da música é mais profundo e imediato, e por isso, por Schopenhauer, ela seria uma cópia de um modelo que nunca pode ser representado imediatamente. Então é por isso que a música, em sua forma mais instrumental, né, porque quando a gente associa ela a uma canção, com a letra, etc., ela já seria a associação com a poesia. Aqui ele está focando na música no seu caráter instrumental. Por que ela é uma cópia de um modelo que nunca pode ser representado imediatamente? Porque para ele, justamente, esse é o sentimento que ela nos causa. No sentido de que a gente nunca consegue representar no mundo aquilo que a música está nos gerando. A gente sempre consegue fazer sempre uma imagem vaga das coisas. E é por isso que você consegue, por exemplo, associar uma mesma música a várias ideias. Ou cada um vai associar ela a uma ideia. Ou você, a partir de uma mesma música, você conseguiria relacioná-la a vários poemas diferentes, às vezes de assuntos distintos. Né? Por que isso é possível com a música e não com outras artes? Justamente porque a música teria esse caráter indefinido na sua própria natureza ou essência. E pela primeira vez, então, na história da filosofia, a música, através de Schopenhauer, é alçada à máxima importância. Porque a gente volta um pouquinho e já pensa em Kant. Kant privilegia, por exemplo, a poesia. Né? Quem já leu Kant percebeu isso. Então, por quê? Porque por Kant, como ele leva um racionalismo como um valor, algo a ser mais valorado, ele elenca o poema por conter em si conceitos que em si são mais racionais, entre aspas, ela seria uma arte mais elevada, a poesia. Para o Schopenhauer é o contrário. Justamente pela música conseguir alçar a irracionalidade, tanto do mundo como dos seres, de uma maneira muito mais profunda, ela seria a mais importante. Também, entre aspas, porque ele não está fazendo um julgamento de valor, digamos assim, tá? Mas ele deixa isso bem claro quando ele faz uma espécie de hierarquia, inclusive temporal, no livro dele. Começa em determinadas artes, até chegar na música, para falar que a música é totalmente diferente das outras artes, por causa desses caráteres e tudo mais. Então, vou terminar minha exposição com uma frase de Schopenhauer, que é muito interessante, também para os compositores e músicos, porque ele justamente fala do compositor e de como a música viria através dele. Então, citando Schopenhauer, o compositor manifesta a essência mais íntima do mundo, expressa a sabedoria mais profunda numa linguagem que a razão não compreende. Como um sonâmbulo, que aqui ele tem por uma espécie de pessoa hipnotizada, ele fornece informações sobre coisas das quais, desperto, não tem conceito algum, ou não tem conceito nenhum. Então, o que ele quis dizer com isso? Que, na verdade, o próprio compositor está expressando algo que ele não sabe. E, por isso, ele expressa a sabedoria profunda numa linguagem que a razão não compreende, como um sonâmbulo faria, ou uma pessoa hipnotizada, que vai expressar algo, mas justamente porque está naquele estado. Porque se tivesse acordado, não saberia o que estaria acontecendo. Né? Então ele faz essa ponte entre a questão da música e do compositor, e essa questão de expressar algo que, na verdade, está para além de uma questão relacionada ao mundo fenomênico mais observável, digamos assim. Tá? Enfim, teria muitas outras coisas para falar, mas em função do tempo, vou parar por aqui, mas claro, a gente pode, qualquer pergunta, ou se quiser falar mais também, vai ser um prazer. Em conformidade com o que você vem dizendo, tem outra citação que eu quero trazer aqui, que é belíssima, né? Que deixa isso tudo que você vem falando de uma forma muito evidente. Ele fala o seguinte, eu até procurei aqui para falar, e aí você terminou falando da questão do sonâmbulo, né? E vai encaixar perfeitamente aqui. Ele diz o seguinte: um grande poeta, por exemplo, Shakespeare, é um homem que, acordado, pode realizar o que nós só realizamos em sonho, né? Então, aí ele está fazendo um certo elogio à questão do gênio artístico, né? Exatamente, agora, exatamente. Tem não chegou a ser uma questão aqui, mas o Danilo, meu amigo que está nos assistindo, ele, depois que você falou sobre a questão do olho, né? Ele falou o seguinte: e Deus e os dinossauros não existiam?
E aí eu me lembrei de quando o Schopenhauer fala sobre a abertura do primeiro olho, né? A partir da abertura do primeiro olho é que o mundo começa a ter seu sentido, a sua existência, né? Porque se não tem representação no mundo, o mundo não faz sentido. Então, meio que os sujeitos condicionam a existência do mundo, né? São bicondicionais. O mundo depende de mim, assim como eu dependo do mundo. Exatamente. Na verdade, o meio eu acho mais fácil de interpretar essa questão de Schopenhauer não é que ele está negando a existência de algo que existe no passado, ou dos dinossauros, ou do que quer que seja. Ele simplesmente está falando que a gente não pode afirmar com total convicção que tal coisa era de determinada maneira antes de nenhum intelecto representá-la. Porque mesmo quando a gente está pegando os ossos de dinossauro e vendo, a gente está vendo com o intelecto que existe hoje, né? Com a nossa capacidade representativa fisiológica de hoje. Né? Sim, de outro lado, só que se na época não existia nada que representasse aquilo da mesma forma, como se pode ter a total convicção de que aquilo era representado daquela forma no mundo e não de outra? É a mesma coisa dos animais também, quando a gente pensa, os animais eles representam o mundo de uma maneira diferente de nós. Se um animal ele vê o mundo, por exemplo, de outra cor que não a nossa, ele já está representando o mundo de uma outra forma. Então é muito mais nesse sentido mesmo. Não é um sentido nem metafísico, eu acredito. Dá para a gente trazer isso para as questões físicas mesmo. Por exemplo, como um animal representa o mundo. Um animal com uma capacidade fisiológica diferente, ele vai representar o mundo de uma forma diferente. Sim. Agora, uma última questão, você já falou disso, mais ou menos no começo, nós temos só 4 minutos, só para deixar avisado. Você falou sobre Dostoiévski, Crime e Castigo, e na questão da fantasia, né, como um dos atributos do gênio. E aí me veio assim a seguinte questão: a fantasia, ela estaria na própria arte? E aí eu pensei, né, nos personagens do Crime e Castigo ou no artista que a compõe? Como pensar essa questão? Eu diria que nos dois. Porém, no sentido de Schopenhauer, acredito que ele diria que a fantasia primordial, digamos assim, estaria no artista. Por quê? Porque a fantasia, então, do espectador é desperta através da fantasia do artista. Então, o artista, ele conseguiu criar aquela obra e desenrolá-la no sentido da criação através da fantasia. Só que quando o espectador ou o leitor ele vai pegar aquela obra ali, realmente ele vai se deparar com aquilo e, por outro lado, ele com a sua própria fantasia, sim, ele vai pensar novas coisas ali em cima, né? Isso é uma coisa até óbvia, assim, né? Ninguém interpreta um livro da mesma forma. Isso em consonância com a fantasia que cada um vai ter. Mas, claro, aí vai da fantasia de cada um. Acredito que é o grau de fantasia que justamente vai fazer você conseguir ir além daquilo que está no livro ou, né, expandir aquele conteúdo de uma determinada forma que não outra pessoa. Sim, perfeito, né? Digamos assim que a fantasia estaria primeiro na cabeça do artista, ele vai passar isso para sua obra e depois a interpretação fantasiosa de cada um que contempla aquela arte vai ser diferente, mas digamos, todos vão estar fantasiando de alguma forma, né? Mas não exatamente da mesma. Tiago, nós temos aí alguns segundos finais, 45 segundos. Eu vou me despedir dos telespectadores que estão aqui até agora, agradecer por vocês terem assistido. Eu adorei a explanação que você fez, poderia ouvi-lo por muito mais tempo, né? Porque falar sobre Schopenhauer é sempre um prazer imenso. E eu deixo para você aí os últimos segundos aí para se despedir e qualquer palavra final. Bom, agradeço bastante, fico feliz que você tenha gostado também, Antônio. E, enfim, agradeço a oportunidade, gostei muito de estar falando, gosto muito de ler Schopenhauer, sempre li, assim, tem mais de 10 anos que eu estudo Schopenhauer, já li praticamente tudo e releio, né, estou sempre relendo, é um autor muito importante para mim. E sempre que quiser conversar sobre,
estaria à disposição. Acho que a gente pode fazer outra live, se você quiser, sobre então a influência de Schopenhauer em Wagner, já que não deu tempo nessa. E, em todo caso, eu agradeço todo mundo